Fala pessoal, de volta para discutirmos agora um pouquinho sobre a nomenclatura dos enóis. Bom, quem são os enóis? Os enóis são compostos instáveis. Instáveis porque eles podem se converter a dois tipos de compostos que são mais estáveis que eles. Tá? Eles apresentam, a gente vai falar isso em isomeria, apresentam hidroxila, que é o nosso OH, ligado a carbono insaturado, cadeia não aromática. Então pode ser de cadeia alifática ou alicíclica, tá? O que significa isso? A gente precisa colocar esse não aromático aqui, porque se for um OH ligado a um carbono insaturado em uma cadeia aromática, aí a gente não tem a função enol, a gente tem outra função, e essa sim nós veremos nessa aula, tá? Então vamos lá. A característica dos enóis é a seguinte: nós temos de forma geral, vou colocar aqui um composto já. Isso daqui. Essa é a forma geral de um enol e a gente pode trocar esse CH3 por qualquer quantidade de substituinte que a gente quiser. CH2, 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 CH3 e assim por diante, tá? Então ele vai ter isso daqui, ó, como característica principal. Vamos fazer um negócio aqui bem grotesco, tá? Ó, essa é a característica de um enol. Nós temos o OH ligado a um carbono insaturado, ó. C dupla OH. Ah, e se tiver uma dupla e o OH estiver lá na casa do chapéu, não estiver ligado ao carbono da dupla, aí é um álcool. Aqui a gente tem um enol. No final eu vou colocar alguns exemplos para a gente diferenciar. Qual que é a nomenclatura dos enóis? Ó, nomenclatura. A nomenclatura é bem simples, tá? Vai seguir ainda a regrinha lá dos hidrocarbonetos, ó. Quantidade de carbonos mais ligação mais ol. A questão é que na ligação vai aparecer o en. Ó, en de ligação dupla. En mais ol, enol. Cuidado, tá? Nem todo composto que tem nomezinho finalzinho enol é um enol. Então vamos colocar alguns exemplos para a gente treinar essa nomenclatura. CH2 dupla. Vamos colocar esse que a gente acabou de falar. Ó. CH2 dupla C. OH. CH3. Eu não vou fazer muito exemplo aqui não, porque é bem parecido com os outros, tá? Então vamos fazer só esses três aqui. Bora. Nomenclatura. Começo a numerar sempre mais próximo da função. Então eu tenho um OH ligado a um carbono que tem a dupla ligação. Pronto. Nome et. No carbono 1 eu tenho... Aqui não tem como, né? Não preciso dizer onde que tá, porque não tem outra possibilidade. Então, tem... Ó, esse é o etanol, tá certo? Aqui eu já tenho possibilidades, ó. Então, eu começo a numerar mais próximo desse carbono da insaturação. Por quê? Se eu começar a numerar daqui, a minha função ainda vai estar no carbono 2, igual aqui. Então, não tem problema algum. O problema é que a minha insaturação vai ficar no carbono 2 também, quando, na verdade, ela pode ficar no carbono 1. Então, eu posso ter menores números no meu nome se eu começar da esquerda para a direita. Por isso que a gente vai assim. Então, bora. São 3. 3 é prop. No carbono 1, nós temos a dupla ligação. E no carbono 2, nós temos a função. Ó, OH. Certo? Então, esse é o prop, 1 en, 2 ol. Esse é um enol. Mais um caso aqui, ó. Vamos dar um nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos um ciclo de 6 carbonos, cuja dupla está no carbono 1 e a função também. Então, esse é o ciclo X, 1 en, 1 ol. Perfeito? O que eu quero que vocês tomem cuidado? Eu já vou para o fenol. Com isso daqui, ó. E se a questão pergunta para você se isso é um enol? Prop 2 enol. Por exemplo, vamos supor que ele resolveu usar
aí deixar escondidinha a posição do OH e subentendendo que está no carbono 1. E ele fala, ó, o prop 2 enol é um enol. Calma lá. Depende, tá? Por quê? Se a gente for considerar que o OH está ligado ao carbono 1, então a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. São 3 carbonos. 1, 2, 3. A dupla ligação está no carbono 2, então entre o 2 e o 3. Por que eu não posso colocar entre o 2 e o 1? Porque se fosse entre o 2 e o 1, aqui seria o 1, que seria a menor posição do carbono. Tá certo? Então, ó, 2 e 3. E se não está dizendo onde está o OH, eu entendo que ele está aqui. Vamos preencher com hidrogênio. Ó. Dá uma olhada nesse composto. Opa! Dá uma olhada nesse composto, quem que é? CH2OH, CH dupla CH2. O OH não está ligado a carbono insaturado. Isso é um álcool. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado, cuidado mesmo. Por quê? Porque para ser um enol, eu tenho que ter o OH ligado diretamente ao carbono da dupla. Não é o caso aqui, isso é um álcool. Cuidado com o nome. Se ler lá prop 2 enol fala que é um enol, você já vai seco para marcar. Certo? Maravilha. Então vamos lá. Vamos falar dos fenóis. Fenóis. Os fenóis têm uma característica. É um OH ligado a carbono de uma cadeia aromática. Às vezes, durante os vídeos aí, eu tenho que ficar vendo se dá o espaço, porque a tela que eu tenho para escrever é muito maior do que aparece aí para vocês por conta da configuração do monitor, né? Então tem que ver se eu não estou escrevendo embaixo da câmera, se eu não passo aqui para a lateral, tá? Então, por isso que às vezes eu dou uma travadinha e vou verificar. Tá. OH ligado, então a hidroxila ligado a carbono de uma cadeia aromática, beleza? Então, por exemplo, eu tenho isso daqui, ó. Essa é a característica de um fenol. Um OH ligado ao benzeno, por exemplo, tá? Que inclusive o nome desse cara aqui vai ser fenol. Mas vamos lá para a nomenclatura dos fenóis. Nomenclatura. A nomenclatura oficial vai dar como hidroxi, que é o nosso OH, e aromático. Esse vai ser o nome. Apesar de que os nomes mais conhecidos, não vou nem falar de nomes oficiais, porque o fenol é um de usuais, perdão, porque o fenol é um nome oficial, tá? Que vem de toda uma construção histórica. Ele aparece mais do que esse nome aqui, que é da forma sistemática dada pela IUPAC, tá? O fenol com certeza é aceito pela IUPAC, né? Então vamos lá. O fenol que eu falo é composto e não a cadeia. Eu vou aproveitar e vou desenhar no nosso programinha, aquele que eu mostrei para vocês, um fenol. Então tá aqui. Vamos dar um nome para esse cara. Esse é o cara de muitos nomes. Seguindo aquela nomenclatura, esse é o hidroxi benzeno. Não precisa indicar a posição, porque só tem ele como ligante, então tanto faz. Hidroxi benzeno, tá certo? Também conhecido como fenol. Então a função recebe o nome desse composto aqui, fenol. Também conhecido como benzenol. Aqui eu vou colocar o fenol destacado porque as outras são menos importantes. Benzenol. Por ser um composto que apresenta um caráter ácido, não é um caráter ácido acentuado, mas é um caráter ácido considerável, mais ácido que a água, por exemplo. Então, sendo um composto que apresenta um caráter ácido, ele também pode ser chamado de ácido fênico.
sendo esse nome aqui o mais importante, fenol, tá certo? Bom, a gente tem algumas derivações aí, e alguns compostos que podem surgir a partir do fenol, que são de extrema importância. Então, por exemplo, deixa eu copiar de novo ele aqui embaixo. Depois eu falo dos outros. Posso ter o fenol com substituinte CH3 nessa posição e a gente vai de novo, igual lá no radical toluíl, vocês lembram? Ó, eu tinha 3 possibilidades, né? Vou colocar o outro aqui, CH3, e o outro paralelo. Então você já sabe onde a gente vai chegar aqui. Eu posso ter então esse cara aqui, eu vou chamar ele sempre, tá? Vamos começar numerando daqui, ó. 1, 2. Então, 2-metilfenol. Ou orto, lembra? Posição vizinha, orto-metilfenol. Esse cara aqui, ó. 1, 2, 3. 1 e 3, aqui é orto, paralelo. E no meio, nós temos a posição meta. Então, meta-metilfenol. E aqui, paralelo, temos o para-metilfenol. Estou colocando assim só para vocês não esquecerem, tá? Esses caras recebem nomes usuais de cresol, sendo esse o ortocresol, o metacresol e o paracresol. Tá certo? Então, são aí 4 compostos que são importantes, sendo o fenol o mais importante deles. A gente tem também, ó, derivados lá do naftaleno. Então deixa eu fazer mais um composto aqui. Sim. Ó, derivado do naftaleno. Esse daqui. E com o H nessa outra posição aqui, ó. Então, olha só. Quem que é esse cara aqui? Aqui nós temos a ligação, ó, ela não é paralela. Ela está numa posição, teoricamente, aí, perpendicular ao eixo de condensação dos anéis. Então, lembra que aqui nós temos a posição beta. Esse é o beta nafitol. E se a gente fosse colocar um nome por hidróxi? Seria o beta hidroxi naftaleno, mais conhecido como beta-nafitol. Esse de cima seria o nosso alfa, ó, alfa-nafitol, ou também como beta-hidroxi-naftaleno, certo? Então são esses aí os principais compostos. Ah, tem algumas variações? Tem. Vamos falar de um difenol, por exemplo? Vamos, ó. Já encerrar, mas vamos colocar aqui um difenol, então. Vamos montar. Vou colocar a estrutura aqui. Ó, difenol na posição orto. Então tá aqui, difenol. Ortodifenol. Ou posso colocar 1, 2, de hidroxi. Benzeno, vou pôr embaixo, ó. Benzeno. Certo? Então, aqui a gente tem esses compostos. Vou só colocar mais um exemplo antes de encerrar essa aula, que eu quero que ela fique mais curtinha. Que é para a gente caracterizar, ó. Vamos colocar alguns exemplos aqui, ó. Eu vou desenhar. Ó, OH. Sim. Assim. Só para a gente classificar, não vamos dar um nome, não. É assim. Então, como que eu classificaria essas 3 substâncias aqui? Esse daqui, veja que é um ciclo com 6 carbonos, não é o benzeno, porque eu não tenho as duplas conjugadas, tá? Então, é um ciclo X
com uma dupla, então ciclo hexeno, e eu tenho um OH ligado a um carbono que não tem nenhuma insaturação. Portanto, aqui eu tenho um álcool. Nesse caso aqui, eu também tenho um ciclo com 6 carbonos, tem uma insaturação, só que não é álcool. Por quê? Porque o OH está ligado a esse carbono que é insaturado. Ó. Então, isso é um enol. E por fim, nós temos aqui um OH ligado, isso sim é um anel aromático. Se isso é um aromático conhecido como benzeno, que a gente não precisa nem testar nenhuma regrinha de aromaticidade aqui, que a gente já conhece, nós temos o fenol. Então só toma cuidado para não confundir, principalmente em estruturas mais complexas aí que o exercício joga para você, tem um monte de funções, um monte de carbono. Você olha um OH e fala assim, tem álcool, você fala, pô, OH lá do álcool. E aí você não vê se é um fenol ou um enol ou se realmente é um álcool. Então tome muito cuidado quanto a isso, beleza? Então encerramos essa aulinha por aqui, mais curtinha que as demais, 2 funções simples. E a gente segue na sequência com aldeído e cetona, beleza? Tchau, tchau, gente. Abraço.